Porém, o Velho Testamento, ele é diferente. E nós vamos entender a diferença agora entre a Bíblia católica e a protestante. A Bíblia católica, como nós falamos, o Novo Testamento é igual, porém o Velho Testamento é diferente. Mas afinal, professor, qual a diferença? A diferença é que a Bíblia protestante utiliza o Taná dos judeus, ou seja, um livro que foi compilado 400 anos antes de Cristo. É o mesmo livro que nós chamamos hoje de Velho Testamento, é o Taná dos judeus. Já a Bíblia católica, ela considerou como sagrado os livros antes considerados como apócrifos, e eles foram tornados sagrados depois, conhecidos como os livros deuterocanônicos, isso aí em 1545, no chamado Concílio de Trento, um dos mais importantes concílios da igreja, aí que durou, se eu não me engano, em torno de 40 anos esse concílio. Então, o Concílio de Trento, eles tornaram sagrado, tá? Apenas no Velho Testamento, junto ao Taná dos judeus, o reconhecimento dos 7 livros apócrifos, que são os livros de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, algumas adições no livro de Esté, né, no profeta Daniel, né, o capítulo 13 e 14, e colocaram aí a oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens, né, uma longa passagem que aparece aí depois de Daniel, capítulo 3, 23. Então, são livros que vieram a ser considerados como sagrados a partir de 1545. Mas a gente vê aí que 3ª e 4ª Macabeus não foram considerados sagrados, tá? E a gente tem que saber que esses livros estão onde? Na Septuaginta, tá? Já o Novo Testamento, né, ele é o mesmo. Trata-se do cânon, né, de Atanásio de Alexandria, que é o mesmo usado dentro da igreja romana, como também pelos protestantes e os evangélicos. As adições estão apenas no Velho Testamento, tá? Como foi falado, os protestantes, assim como os judeus, segundo o que está escrito, tá? Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 2, capítulo 3, versos 2, né? Que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a sua palavra. Ou seja, o próprio Paulo, ele atesta, né, no Novo Testamento, que Deus confiou exclusivamente aos judeus a proclamação, a conservação e toda a gestão do que é sagrado do Velho Testamento. Os oráculos de Deus competem aos judeus. Ora, uma vez que não competem aos cristãos as questões relacionadas ao Antigo Testamento, ao Taná dos judeus, e a Igreja Romana faz uma adição, isso em tese viola, né, mesmo que se considere a autoridade da Igreja agora sobre todas as coisas, isso viola o próprio ensino dos apóstolos, quando que fala que Deus confiou os seus oráculos, a sua palavra, ao povo judeu. Porém, existem argumentos de defesa aos deuterocanônicos, tá? E nós vamos falar, sim, desses argumentos de defesa para que você faça o seu julgamento sobre as argumentações que defendem o uso dos apócrifos e considerá-los como sagrados ou não.
Então o que a gente precisa saber é que a Bíblia cristã hoje, o Novo Testamento, é o mesmo usado pela compilação desde o ano de 1367. Já a Bíblia católica, isso pelos cristãos, né, evangélicos e protestantes católicos. Já a Bíblia católica, ela tem uma composição declarada no Concílio de Trento, ou seja, 1445, ou seja, por volta aí de 1513 anos aproximadamente, 1515 anos após Jesus, esses elementos foram considerados sagrados no Velho Testamento. Quando a gente fala também, agora vamos falar de algumas questões de teologia, né? Alguns teólogos afirmam que o concílio de Hipona e Cartago, responsáveis pela inserção dos deuterocanônicos entre 393 e 397. A gente vai falar sobre o concílio de Hipona e Cartago mais à frente, tá, pessoal? Porque aqui alguns teólogos, principalmente em defesa da fé católica, afirmam que mesmo não sendo um concílio de Hipona e Cartago da Igreja Romana, aqui eles estavam fazendo inserções. Mas a gente vai pegar as atas desses concílios e a gente vai discutir se de fato é isso mesmo. E uma outra questão é que nós temos cópias muito antigas da compilação do Velho e do Novo Testamento. São esses um dos grandes tesouros do Vaticano, é chamado Codex Vaticanum B. Esse Codex Vaticano, que é um tesouro que encontra-se na Biblioteca do Vaticano, é uma compilação de todo o Novo Testamento, como nós temos hoje, com pequeníssimas diferenças, coisas são muito pequenas. Porém, o Antigo Testamento, isso por volta aí do ano de 360 aproximadamente, o Codex Vaticanum B, tá? Aí por volta do ano 400, vamos colocar, ele contém os escritos do Velho Testamento, contendo todos aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, tanto o Codex Vaticanum B como o Codex Sináitico. Aí você pode perguntar, uai, mas se em 300 e pouco já havia uma compilação, uma das primeiras compilações do Novo e do Velho Testamento contendo os apócrifos, como que pode isso? Não quer dizer que eles consideravam então os apócrifos já como sagrados? Não. Por quê? Porque a cópia do Velho Testamento que eles tinham, para não ter que fazer uma nova tradução do hebraico, que é uma língua extremamente complexa, para o grego, eles pegaram uma cópia da Septuaginta, ou seja, aquela mesma versão contendo os livros sagrados e não sagrados do século II, quem é que lembra, 200 e tantos anos antes de Cristo, e para que não ter que refazer um trabalho, utilizaram a Septuaginta como o seu Velho Testamento, juntando aos livros já escritos em grego do Novo Testamento. Então, quando a gente pega aqui essas versões mais antigas, como o Codex Sinaiticus e Vaticanum B, eles, na verdade, utilizam a Septuaginta. E para quem lembra, a Septuaginta possui o que, pessoal? Uma cópia de toda a literatura judaica, contendo os livros sagrados e não sagrados pelos judeus, traduzidos para o grego. Eis a explicação porque o Codex Sinaiticus e Vaticanum B possui um Velho Testamento em grego contendo os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos.